Olá! Hoje a gente mergulha em um dos capítulos mais fundamentais de toda a Bíblia, Gênesis 3. É uma história que parece simples, né? Uma conversa, uma escolha, mas as consequências dela, segundo a tradição, acabaram moldando toda a condição humana. Vamos dar uma olhada nessa narrativa passo a passo. Para a gente entender bem essa história, a gente vai passar por 5 momentos principais. Primeiro, como a dúvida foi plantada, depois a gente vê a escolha e a queda em si, em seguida vem o momento do confronto e da culpa, aí a gente analisa as sentenças divinas e, por fim, a gente chega na expulsão do paraíso. Pois é, tudo começa com uma conversa, mas não é uma conversa qualquer, não. É aqui que entra em cena a serpente, que o texto descreve como o animal mais astuto de todos, e é o diálogo dela que vai, literalmente, mudar o rumo de tudo. E aqui a gente já vê a genialidade da abordagem da serpente. Ela não chega dando uma ordem, ela chega fazendo uma pergunta. Mas repara bem como ela já dá uma distorcida no que Deus falou, fazendo ele parecer um tirano. É o primeiro passinho para plantar a semente da desconfiança. E o contraste aqui é gritante. De um lado, você tem a ordem de Deus bem clara. Se desobedecerem, a consequência é a morte. Do outro, a serpente diz o oposto, com todas as letras. Aquela sementinha de dúvida que ela plantou agora vira uma acusação direta, do tipo, será que Deus não está escondendo alguma coisa? E essa é a cartada final, a isca perfeita. A serpente não só diz que não vai ter punição, como ela oferece uma promoção. A promessa de virar quase um deus, de ter acesso a um conhecimento que só ele tinha. É uma tentação bem difícil de resistir, né? Bom, com a isca lançada, a gente chega no momento da decisão. E o interessante aqui é que não foi uma coisa de impulso, sabe? Foi um processo, com passos bem claros. Olha só que progressão quase psicológica. Primeiro vem a atração visual, ela viu que o fruto era bonito, que parecia gostoso. Depois, a atração intelectual, o desejo de ter a tal da sabedoria. Daí, do desejo, ela vai para a ação. Pegou o fruto e comeu. E não para por aí. O ato se espalha, ela compartilha com o marido. A consequência vem na hora. Mas tem uma ironia gigantesca aqui. Em vez de se tornarem deuses, como foi prometido, o que eles ganham é uma vergonha profunda. Os olhos deles se abrem, sim, mas não para a glória, e sim para a própria vulnerabilidade. Eles percebem que estão nus. E aí, pronto. Acabou a paz no jardim. Aquilo que era um ato secreto agora se torna um confronto direto. E com ele vem uma onda de sentimentos novos. Medo, vergonha e aquela vontade de achar um culpado. A primeira pergunta de Deus ecoa pelo jardim. Onde você está? Se a gente parar para pensar, não parece uma acusação, né? É quase um convite para conversar. Mas para o Adão, que agora está escondido, essa pergunta soa como um interrogatório. É a pergunta que mostra que a relação ali já quebrou. E a resposta do homem, nossa, diz muita coisa. É a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia. E ela está ligada diretamente à nudez. Repara que ele não confessa o que fez. Ele só descreve a nova condição dele, cheia de vergonha. Quando Deus aperta um pouco mais, o homem joga a culpa para frente. Mas olha o detalhe. Ele não fala só foi a mulher. Ele fala foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele está sutilmente implicando que, no fim das contas, a culpa é até de Deus por ter criado ela. E a mulher, bom, ela faz a mesma coisa, segue o mesmo padrão, joga a culpa na serpente. E aí a gente tem essa cadeia perfeita de acusações em que ninguém assume a responsabilidade. O homem culpa a mulher culpa a serpente e o ciclo se fecha. Com todo mundo apontando o dedo um para o outro, a história muda de tom. Agora é a hora do julgamento. Deus vai pronunciar as sentenças e cada uma delas vai mudar para sempre a vida de cada um dos envolvidos. A primeira sentença é a da serpente. A punição dela é uma queda, tanto no sentido literal quanto no figurado. De a mais astuta, ela passa a ser a mais maldita, condenada a se arrastar no pó. E ali é selada uma inimizade eterna entre ela e a humanidade. A sentença da mulher vai direto no coração da existência dela, a capacidade de gerar vida e os relacionamentos. A alegria de ter filhos agora veria com dor, e aquela parceria que era para ser harmoniosa com o marido agora se torna uma dinâmica bem mais complexa de desejo e domínio. Já para o homem, a maldição cai sobre a terra de onde ele veio. O trabalho, que antes era só parte da rotina do jardim, agora vira uma luta, um esforço exaustivo. A terra não vai mais colaborar.
vai produzir espinhos, e essa luta vai durar até o dia em que ele voltar a ser pó. Mas olha, as sentenças foram dadas. Só que a história não acaba aí. Pelo contrário, a consequência final, a mais pesada e dramática de todas, ainda está para acontecer. E a perda do lar. Só que antes da expulsão, acontece algo surpreendente. Um gesto de misericórdia. No meio do julgamento, o próprio Deus providencia roupas de pele para cobrir a vergonha deles. É um gesto de cuidado que, por outro lado, também indica que ali aconteceu o primeiro sacrifício de um animal. E é aqui que o texto explica por que eles tinham que ser expulsos. E o motivo é crucial. O risco era que eles, agora nesse estado de queda, comessem também da árvore da vida. Imagina só, viver para sempre, mas num estado de sofrimento, de imperfeição. Seria uma eternidade de dor. E então, o ato final acontece. Eles são expulsos do jardim e vão para um mundo de trabalho duro. E o caminho de volta é fechado, guardado por anjos e uma espada de fogo. É o fim definitivo do paraíso. No fim das contas, a história de Gênesis 3 é sobre a origem da dor, do conflito, do trabalho pesado e da morte. E ela nos deixa com a pergunta que ecoa até hoje. A serpente prometeu um conhecimento que os faria como Deus, mas o resultado foi medo e sofrimento. Então, o que realmente significa conhecer o bem e o mal? É o poder de escolher ou é o fardo de ter que viver com as consequências das nossas escolhas? Uma pergunta que, bom, fica no ar.